Somos da Carbon Fi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. As informações que vamos explorar hoje são baseadas num comunicado oficial do governo do Acre. Hoje a gente vai olhar para uma coisa que, chamou a atenção, o Acre. Um estado que talvez não seja o primeiro que vem à mente quando a gente pensa, nos grandes centros de decisão fiscal do Brasil, né? Pois bem, o Acre acabou de sediar, pela primeira vez, uma reunião super importante dos secretários de Fazenda de todo o país. Como é que isso aconteceu e o que isso realmente significa? Você faz lá em Rio Branco. Olha, foi bem mais que um encontro burocrático, viu? O comunicado oficial descreve, uma imersão mesmo na realidade amazônica. Usaram cenários que lembravam rios, florestas. A ideia era justamente essa, desafiar um pouco as percepções, sabe? E colocar o Acre numa outra luz. E parece que deu certo, né? O material que a gente viu cita uma frase do presidente do Concefaz, o Carlos Ferreira. Ele disse: "O Acre existe e é muito mais do que a gente imaginava." Isso aí resume bem, eu acho, esse sentimento de surpresa. Mas vamos ao que interessa, ao conteúdo. O que estava na pauta dessa reunião, afinal? Olha, o prato principal, sem dúvida nenhuma, foi a reforma tributária. Mais especificamente, a regulamentação daquela emenda constitucional 132 de 2023. É ela que está redesenhando toda a tributação sobre consumo no Brasil. Discutiram pontos bem nevrálgicos, tipo a governança do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e também a estrutura do comitê gestor que vai administrar esse imposto todo. É bem complexo, né? Entendi. Então, quer dizer, enquanto o país inteiro está debatendo essa reforma gigante, o Acre se coloca ali não só como quem recebe o evento, mas como parte ativa na definição de como a coisa vai funcionar na prática mesmo, certo? Detalhes tipo regras de transição, fiscalização, essas coisas. Precisamente. E o comunicado deixa bem claro que a discussão foi além disso, tá? Abordaram também, por exemplo, a regulamentação do IPVA para barcos e aviões, um tema que sempre dá o que falar. E outras questões mais técnicas do ICMS, estratégias para combater fraude fiscal juntos, são temas que podem parecer áridos, né? Mas são essenciais para a saúde financeira dos estados. Faz sentido. E essa escolha do Acre para sediar? O material dá a entender que foi algo estratégico, um reconhecimento, talvez. Sim, sim, foi visto como um aceno, sabe? Um reconhecimento das boas práticas do governo de lá, tanto na parte da gestão fiscal quanto na agenda ambiental. Queriam mostrar o Acre como um exemplo de que dá para conciliar desenvolvimento com responsabilidade. Inclusive, um ponto bem interessante foi que lançaram lá uma plataforma de dados do Concefaz. A ideia é centralizar informações fiscais, sociais dos estados, para ter mais transparência. Uma iniciativa de modernização apresentada ali mesmo. Isso me leva para um outro ponto que eu achei realmente inovador no material que a gente leu. A tal da iniciativa Concefaz Carbon Free. O que foi isso exatamente? Isso foi uma proposta bem ousada e pioneira do governo do Acre. Eles basicamente desafiaram todas as delegações dos estados a neutralizarem as emissões de gases de efeito estufa. As emissões geradas pela participação no evento, né? Voos, hospedagem, os deslocamentos lá. Foi uma articulação da Secretaria da Fazenda de lá com a Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais, a CDSA, que é basicamente o braço do governo do Acre para esses projetos de REDD+ e serviços ambientais. Eles já têm uma estrutura para isso. Nossa, fascinante. Mas como é que eles viabilizaram isso na prática? Porque não parece simples, né? Calcular e compensar as emissões de tanta gente vinda de tantos lugares. Usaram tecnologia. Aí que está o pulo do gato. Desenvolveram um aplicativo chamado AcreNet Zero. Nele, cada participante podia, calcular a pegada de carbono da sua viagem, da sua estadia, e com base nesse cálculo, a pessoa podia comprar créditos de carbono para compensar. E o interessante, créditos gerados por projetos locais lá do Acre de conservação da floresta. Peraí, então a discussão sobre imposto e ação pelo clima aconteceram literalmente lado a lado? No mesmo evento. Não foi só um discurso bonito, foi uma coisa prática integrada ali na experiência dos secretários e das equipes. Isso sim é conectar as agendas de verdade. Exato. É uma demonstração muito concreta de como o Acre está tentando amarrar sustentabilidade,
inovação e desenvolvimento econômico. Enquanto o pessoal debatia alíquotas, comitês gestores, essas coisas, tinha um convite ativo. Ali no celular, via aplicativo para cada um refletir sobre o próprio impacto ambiental e participar de uma solução baseada no mercado de carbono local deles, bem direto ao ponto. O que fica muito claro para mim, então, é essa estratégia do Acre. Usar a reunião para se projetar em duas frentes, né? Uma, como um Estado fiscalmente responsável, capaz de sediar debates nacionais super complexos, e outra, como um laboratório vivo para essa nova economia verde, mostrando que a pauta ambiental não é só um detalhe, um apêndice, mas está no centro do modelo deles. Sem dúvida nenhuma, o comunicado realmente evidencia essa construção de imagem, sabe? Um Acre que é relevante no federalismo fiscal brasileiro e, ao mesmo tempo, um pioneiro em finanças que eles chamam de regenerativas, né? E soluções para o clima baseadas na floresta. Isso faz a gente pensar, né? Essa integração tão direta, tão prática entre a agenda fiscal e a agenda ambiental. Como a gente viu acontecer lá no Acre, com o Concefaz Carbon Free. Será que esse seria um modelo que daria para aplicar em outras regiões do Brasil, com realidades econômicas e ambientais tão diferentes? Ou será que essa demonstração foi tão potente justamente por causa das características únicas da Amazônia? E também pelo estágio avançado que o Acre já tem em REDD+, o NU, né? Fica aí a reflexão. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.